fazer 8 anos o ano que vem. Não, eu só tenho cara, assim, porque eu passo um borroco na cara e parece que a pessoa é mais nova. Mas... Eu gostei. Ai, ai. Você me mande os links, Gustavo, porque o pessoal já está em peso aqui me pedindo link. Rapaz, eu tive trabalho para saber qual foi a audiência. Não, é sobre o Ah. Mas eu gostei dessa pegada aí que eu estava vendo. Gostei. Tanto no YouTube quanto no YouTube. A única coisa, Gustavo, que não dá para fazer é jogar em 2 YouTube ao mesmo tempo, né? É. Então a gente... Na verdade, dá. Na verdade, dá. Eu consigo jogar em outro YouTube também. Só que minha visão é um pouquinho desse que eu tenho que logar em outro navegador, logar com a sua conta do YouTube nesse outro navegador, e eu consigo fazer um tipo de tudo aqui. Mas dá. Mas, por exemplo, pegar do Facebook direto e jogar ele ao vivo lá no YouTube dá também, não dá? Eu posso deixar meu menino fazendo isso em casa. A hora que entra no ar comercial e joga no YouTube. Mas como assim ele joga no YouTube? Ele sabe fazer negócio de mix? Não, a transmissão ao vivo no YouTube você consegue puxar ao vivo do Face. Isso, ele consegue puxar do Face. Ele nem consegue ver isso também, né? É pelo VMix, ele só pega, puxa do VMix e joga pro YouTube. Ele puxa do Facebook pro VMix e do VMix pro YouTube. O VMix faz tudo isso. Mas o VMix, não. O VMix ou o VMix. Quem vai ver conversar? Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Panorama aqui pela Web TV RO. Seu microfone está desligado, não? O meu microfone está desligado, o meu microfone vai ficar ligado. O meu microfone desligou, porque ele estava ligado. Agora vai? Agora vai. Quem sabe faz ao vivo, já diria aquele magrinho daquele apresentador. Mas vamos lá. Estamos começando o programa Panorama pela Web TV RO.
pela nossa página do Facebook, Programa Panorama, e canal do YouTube, Programa Panorama Oficial, além de todos os grupos que compartilham o Programa Panorama. Agora nós estamos bombando, né? Porque é Insta, é YouTube, é Facebook da Web TV, é o Facebook do Hidalgo, sempre procurando levar a melhor informação, as entrevistas mais categorizadas para você. Hoje, não diferente, tem a satisfação. Mudou um pouquinho, né? Você lembra que ontem nós começamos aqui, não teve papo do divã ontem. Vocês estavam acostumados a ver papo do divã toda quarta-feira com o César Camargo. César Camargo não vem mais às quartas-feiras. César Camargo estará hoje, agora, todas as quintas comigo aqui, e nós vamos... hoje você já vai ter um aperitivo do que nós vamos fazer, né, no segundo bloco, a respeito de tratar os fatos do cotidiano na visão da psicoterapia, na visão da mente. Vai ser muito interessante. Mas hoje é dia de comemoração. E eu tenho a satisfação de receber duas... Eu chamo vocês de consultoras da Decamargo, apoiadoras, eu não sei qual é o termo, mas eu sei que elas fazem a Decamargo, né? César Camargo não seria ninguém se não tivesse essas pessoas que elas estão ajudando o César assim, com o seu conhecimento, com a sua solidariedade, principalmente com o seu coração, nos trabalhos que a Decamargo tem feito. Então eu tenho a satisfação de receber a Ariane Segato e a Mariana Ciechorski. Eu não erro mais o sobrenome dela, tá? Então... para nós falarmos do primeiro ano, ontem foi a comemoração do primeiro ano do programa Maternidade e Pós-Parto. Parabéns, em primeiro lugar, acima de tudo. Bem-vindas, meninas. Ai, obrigada. Acho que pode usar o termo de parceiros, né? Parceiros da Decamargo, né? Uhum. Então, completamos um ano aí de programa Maternidade e aquela questão da gente, há um ano atrás, a gente não sabia se ia dar certo, né? Você lembra do lançamento? Lembro. E assim, eu não pude estar aqui no primeiro mês, né, que iniciou o atendimento, que eu estava em outra cidade. E daí eu sempre, né, ficava ali e tentando saber como é que foi. Aí depois eu consegui vir nos atendimentos. E assim, é só gratidão, porque a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana com as mães. Boa noite, Ariane. Ela é a primeira vez que está vindo. De todo esse tempo, né? Ela fugiu várias vezes das entrevistas com a gente. César Camargo é testemunha disso. E hoje eu tenho a satisfação de te receber aqui. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Muito feliz também, né? A gente está conseguindo... Novamente. Vamos lá. Problemas técnicos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. A gente está muito contente, né, pelo resultado. O César sempre frisa, não somos somos nós que desenvolvemos esse trabalho. Então, assim, eu fico muito contente. É um trabalho muito bonito e a gente já está colhendo frutos. Pois é. Eu vou perguntando, vocês vão respondendo. Porque aqui, a Mariana já sabe, a Ariane ainda não sabe, não. Aqui não tem pauta, não tem nada. A gente começa a falar e aí vai vindo o assunto e a gente vai conversando. Primeiro, antes da gente falar propriamente dos resultados, o resultado para vocês. Eu que faço parte de clube social, do Rotary, por exemplo, a gente tem uma satisfação, é algo assim meio inenarrável, né? O que a gente sente quando você consegue fazer alguma coisa pelo próximo, principalmente pelo próximo carente. Às vezes é carente de ideias, às vezes é carente financeiramente, às vezes é carente de carinho, às vezes é carente da própria solidariedade. E eu acho que isso nos dá um engrandecimento interior como ser humano, que é um negócio fantástico. Eu queria saber para vocês a experiência de estar conversando com essas mães, que muitas das vezes, e nós já conversamos sobre isso nos programas, às vezes não estavam preparadas para ser mães, né? Às vezes não tem nem idade, né, para ser mães. E o trabalho de vocês, o que ele está mudando vocês? Bom, eu posso dizer por mim e acho que pela Dayana também, que é nossa parceira também no Maternidade, Dayana, né? Essa literalmente entende da maternidade, sim, né? Ela fez todo o planejamento dela e agora ela está curtindo. Então ela está, né, por hora ela está nos bastidores, mas assim, eu posso dizer por mim que é um quentinho no coração, sabe? De quando a mamãe sai da sala e a gente, poxa, a gente vê o progresso dessa mãe, do primeiro atendimento para hoje. Um exemplo, a gente tem uma mãe que a gente acompanhou ela desde o início da gestação, ela foi uma das primeiras mães que a gente iniciou o atendimento. Hoje a filha dela já está com 3 meses e ela, hoje mesmo eu atendi ela, falou assim, vocês
não vou me dar alta agora não, né? Porque eu ainda tenho tanta coisa para resolver. Mas, assim, é muita gratidão, sabe? Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, com dedicação, e você vê a outra pessoa, a evolução de o início, né, do primeiro atendimento, do início da gestação dela. Todo o processo, né, Maria? Sim, você acompanhar aquilo dali e, poxa, ela começar a andar com as pernas dela e vencer barreiras emocionais e mentais que ela tinha, que ela achou que não poderia ser resolvido. Ariane. Para mim é prazeroso. Assim, é porque eu não estou todo dia como a Mariana e a Daiane tá. A gente iniciou na policlínica, não deu certo, mas só de ver a pessoa, independente da situação de você estar ali, se é a mãe ou um funcionário ou alguém que está necessitando de auxílio, você puder dar um brilho novamente para essa pessoa, uma possibilidade de ter novas visões, que você pode melhorar, ainda mais nesse sentido gestacional. A gente está colhendo, agora a gente está só plantando a sementinha. E no futuro, como é que vai ser essa criança? Eu tenho certeza que, a partir disso, a gente vai ter jovens muito mais saudáveis, muito mais felizes, mães preparadas, pais preparados. Então, engloba tudo isso que me deixa muito feliz, só de saber, só de estar por perto. Até porque você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que isso vem lá na formação do feto, tá? Tem muito a ver como é a gestação, né? A criança lá dentro vai sentir de alguma maneira ou outra o ambiente externo, né? Sim, e a hora que vem para o mundo, se é cercada de carinho. Ontem, né? Ontem eu estava conversando na entrevista com a Elisângela Coutinho, e ela estava falando algo, não assim na formação inicial, mas um pouquinho mais para frente, ela citou alguma coisa de como é importante o meio ambiente que você está inserido, isso desde o início, né, para a formação de caráter, para a formação desse ser humano. Exato. Vamos pegar... A gente sempre fala com as mães bem assim, se você é uma mãe ansiosa, o seu filho ele vai nascer, ele vai ser uma criança ansiosa. Se você é uma mãe calma, tranquila, automaticamente o filho vai. Por quê? O feto, ele sente tudo. A criança está ali, ela sente tudo. Tem vezes que a gente ouve assim, mas, nossa, o meu bebê é muito agitado, e a minha primeira gestação não era agitada assim. Tá, mas e como você está? Que momento que você está vivendo? Sim, eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa. Então, automaticamente vai passar para o bebê, porque ele está sentindo que você está assim. Passa tudo, a alimentação que você Sim. tem, né? Então, tudo isso vai passar para... E pegando um gancho disso que você falou, a base é a família. Se essa criança nasce, se ela chega no mundo, o primeiro núcleo dela é a família. Se ela tem ali a base, eu não digo assim, porque acontece, né, casos que o pai e a mãe eles não vivem na mesma casa. Mas se tem a presença de ambos, tem a presença dos avós, dos tios, enfim, aquela comunicação, aquela parceria, aquela troca de afeto, com certeza essa criança vai se desenvolver bem melhor do que uma criança que não tem, que tem essa carência. Não tenha dúvidas disso. Eu tenho esse exemplo. O meu filho mais velho, nós nunca moramos juntos, né? E nós somos muito amigos, né? É o mais velho, nós temos muito... Não é que nós temos muito contato diário. Nós temos o contato que é suficiente. Acho que é suficiente para ele, é suficiente para mim. Nossa, já faz 2 meses que a gente não conversa, tal, e... Por exemplo, não é a mesma suficiência minha com os meus pais, que se eu não ligar no final de semana, o que aconteceu, tal, já tem um lado mais de anos isso, né? E nós temos a nossa suficiência, nos damos muito bem, tá? Fotos do neto, agora está sempre mandando essas coisas, tá? Aquele azougue de 3 anos lá, que já está com 3. Então, mas ele foi criado num ambiente que ele sempre soube qual era a condição, né? Sempre muito explicado, nunca faltou do lado materno todo o carinho, e sempre que estava comigo em férias, essas coisas, a mesma coisa. Então, teve um crescimento assim. Agora, é diferente, a gente tivemos a oportunidade de crescer culturalmente, tanto eu como a mãe dele, então, somos privilegiados nesse aspecto, mas aí é que vem a minha pergunta. Vocês lidam com muitas mães, e eu não sei se eu estou errado assim na visão que eu tenho, muitas mães carentes de informação, carentes de lado cultural, carentes financeiramente, né? É mais complicado.
É, porque, um exemplo, né? Às vezes é uma mãe de 17 anos que se envolveu, né, com um rapaz, com um homem, namorou, não deu certo, veio a gestação. Às vezes os pais são separados, aí ela... isso, desculpa interromper, mas até para aumentar a tua resposta, tem muita abandonada? O número é grande de mães, de pais que não querem assumir e tal? Um pouco grande, infelizmente. A gente pensa que com o tempo isso muda, mas não é não. A gente ainda está nesse processo de mudar essa mentalidade masculina, né? De que, por mais que você tenha um filho, você não está com uma parceira, né? Mas você tem que ter a presença ali. Sem dúvida. Não somente o financeiro, o material, mas você tem que entrar com o seu lado afetivo e criar um vínculo. Porque há algumas mães que elas... a gente ouvi esses dias de uma mãe que ela falou assim, olha, eu sei que quando a minha filha nascer, eu vou ter que trabalhar e pronto, é eu e eu. Eu não vou contar com o pai dela, porque eu sei que eu não preciso, não é que eu não preciso, eu sei que eu não posso contar porque não vai vir muita ajuda dali. Isso independe de situação financeira, né, Mariana? Porque a gente vê tantos casos aí de famosos aí entrando com ação porque não paga pensão, esse tipo de coisa. Então vem muito do lado cultural, eu acho, latino-americano nosso, assim, porque se você conversar com um europeu, por exemplo, né, não passa pela cabeça do cara. Esse negócio é muito difícil. Você vê que, por exemplo, jogador de futebol brasileiro, a maioria é enrolado e de repente é preso no treino porque não pagou pensão alimentícia. E os caras ganham um mundaréu de dinheiro. Qualquer pé rapado aí ganha mais do que um gerente de banco, que eu fui durante muito tempo. Você sabe disso. Então é muito da formação cultural nossa, um pouco também, né? Porque assim, venhamos e convenhamos. Entra muito aquela questão que a gente tem em algumas famílias, eu tenho um filho, eu pago, um exemplo, eu pago lá R$150 de pensão. E a mãe ainda me pede as coisas. Acha que eu, né? Nossa, tem casos assim, se eu falar, vou ser preso, então, mas de pessoas que eu conheço que são assim, dói no bolso. Eu paguei pensão, eu sei, né? Mas na hora de fazer, ninguém pensou na pensão alimentícia, né? Teve isso também. Então, assim, nesse processo da gestação, o que a gente trabalha muito? Quando a gente encontra um caso desse, onde a gente vê que realmente não tem uma ligação, não vai ter um vínculo por parte do pai. E, gente, é muito importante. Oriane, a equipe de vocês que está trabalhando no projeto, além do César, tá? São só vocês três? A Daiane, a Mariane e a Ariane? Tem mais gente? No maternidade somos nós três. No maternidade são só vocês aí, três. Aí tem a nossa parceira, que é a enfermeira lá no Albert, né? A Daiane Ferreira, que é a nossa ponta ali. Então, as mães passam pelo pré-natal com ela e ela encaminha pra gente. Tá. Nossa, eu achei que tinha mais voluntários ajudando aí nesse projeto todo. A gente está aceitando, né, mais voluntários, estamos procurando, mas, infelizmente, aqui na região não apareceu mais pessoas. Vocês têm o número de mães que foram atendidas? Vocês tiveram a preocupação de contar ou isso Sim. é um dado que... Não, tem tudo lá, tudo certinho, quantas mães a gente atendeu até hoje. Cada mãe lá, tudo organizadinho. Catalogada, tudo certinho, tudo com... Tem cerca aí de 50 a 60 mães. E vocês... Teve mãe que desistiu? Muitas. Sério? É porque, assim, às vezes aquela mãe ela não está preparada, ou exemplo assim, às vezes chega uma mãe uma gestante, que ela nunca passou por um processo terapêutico, ela não sabe nem o que o psicólogo faz. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado no primeiro atendimento, de explicar. Ela já fica pensando assim, já vou ser mãe e ainda acha que eu tô louca. Porque Sim. pensa, você vai procurar o psicólogo, Sim. o psicoterapeuta, já pensa que E assim, doido. né, a gente faz ali o primeiro atendimento com ela e tal. E a gente gosta, assim, sempre de deixar muito aberto para as mães. Não de fazer uma coisa, assim, forçada, né? Porque, um exemplo, a mãe chega lá, tá tudo bem, como estão as coisas. Se a mãe não se abre para a gente ir trabalhando com ela e desenvolvendo, Perfeito. não tem o que fazer muito, né? Então, assim, a gente teve, sim, algumas mães que evadiram, né? Mas aí a gente entende, ela não estava pronta para... O atendimento é assim, é semanal? Semanal. Semanal, elas iriam lá no Heinstein, Isso. né? Elas iriam, tal, e... Qual... Não é dificuldade, porque eu trabalho voluntário, ele é um negócio assim, mas qual a maior dificuldade, vou usar o termo,
que vocês tiveram no convencimento dessas mães no início do processo de trazer, porque você tem que conquistá-las, porque ela vai acabar fazendo parte de uma equipe. A equipe é o César, é a Ariane, é a Mariana, é a Daiane lá. Essa mãe que chega, são várias equipes que vocês formam. A Maria é uma equipe, a Juliana, que chegou lá, é outra equipe, né, dentro desse processo. Qual a maior dificuldade para trazer essas mães para a equipe? O medo de chegar e sentar e conversar com o psicólogo, isso seria a barreira inicial? Vocês acham que é isso? Também, mas assim, a gente tenta passar para ela que ali a gente está para auxiliar e para acolher. E assim, que elas entendam que, além da preocupação para saber como que o físico dela e do bebê está, como que a mente dessa mãe está. A gente sabe que a gestação desencadeia muitos, né? É uma montanha-russa de hormônios. Sai um brainstorm de hormônios no corpo da mulher. Fica uma tempestade. Aí hormônio para cá, hormônio para lá. O humor, então... Então, a gente tenta, assim, passar para ela a importância de ter um acompanhamento para ela cuidar da saúde mental dela. Um exemplo, uma mãe de primeira viagem, né? É o primeiro filho. Às vezes não planejou a gestação. Então, ela teve que modificar toda a história dela, todos os planos, os objetivos que ela tinha para adequar agora a um filho que está chegando. Isso é interessante, esse acompanhamento psicológico, porque muda a cabecinha, principalmente meninas de 16, 17 anos que estão sendo mães. Né? Quando tem uma família, e aí volto no que eu imagino, são várias que vêm de famílias não tão bem estruturadas, tal, então já tem toda a dificuldade de entendimento por parte delas mesmas de como esse processo vai se desencadear e que a vida dela vai ser totalmente diferente em função desse acontecimento novo dela, né? É um choque de realidade para essa mãe, né? Então é todo o processo de adaptação. Se não tiver essa escuta, esse auxílio psicológico, pode acarretar várias coisas, como depressão pós-parto, ou até antes, problemas psicológicos, ansiedade. E quando a gente possibilita esse tipo de auxílio, a maioria das mães aceitam também que tem esse processo de aceitação, que tem algumas mães que rejeitam, né, ficam naquele vai e vem, mas quando as mães minha próxima pergunta, já que você entrou, pode falar. Já que as mães aceitam, o processo é bem mais fácil e elas acabam gostando de estar ali. Não é só fazer o pré-natal, é estar ali para conversar. Ela se sente bem em estar ali, Sim. Isso que é importante, né? Por isso que eu falo que é uma equipe. Cada uma que chega é uma equipezinha diferente que vocês têm dentro desse processo. E assim, eu acho incrível que além das mamães, a gente também consegue dar um auxílio para o Albert, que é os funcionários. Então, é todo um processo ali que auxilia na saúde mental também dos funcionários. Muito interessante, é verdade. A pessoa vai ter menores resistências ao que vai ser falado para ela, ela provavelmente vai internalizar e vai entender melhor várias orientações médicas que ela pode ter, que se ela não tivesse tido essa orientação de cabeça, essa orientação psicológica, ela teria... O médico falou, ela não entendeu, foi bulhufas que o cara falou. Ela saiu e foi perguntar para uma vizinha dela. O cara falou que isso aqui, nem isso é assim, não, menina, porque para mim não sei o quê. E cada caso é um caso, né? Então, o que foi bom para o Eduardo não foi bom para o César. Então, são coisas que realmente... Nós falamos muito até agora sobre o processo de gestação, né, e a maternidade. O programa é maternidade e pós-parto. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desse acompanhamento do pós-parto, como é que é. Já que você citou isso, né, depois do nascimento, vocês tiveram algum caso de mãe que... Eu não vou chegar até ao termo rejeição, se teve, vocês podem falar, mas de arrependimento, isso eu acho que na hora da gravidez tem muitos casos que teve, me arrependi, estou grávida agora, pensei em tirar, tal, isso vocês devem ter ouvido, a torto e a rolê. Agora, depois do nascimento, né, a reação dessas mães, acho que corrobora todo esse processo que vocês fizeram para que isso fosse, essa nova etapa começasse de uma maneira mais salutar. É assim? É porque assim, o pós-parto entra ali, né? Tava aqui na barriga, tava comigo, tava tudo, né, muito bem, vamos colocar assim. Aí nasceu, um exemplo. Essa mãe tinha optado por um parto normal. Não conseguiu, foi para uma cesárea. Então ela já é um processo totalmente diferente. Já é um processo diferente. Apesar que a gente bate muito na tecla para as mães se prepararem para os dois. Exato. Claro que tem a primeira escolha, mas um exemplo, quero normal, mas se
porventura não conseguir, né, tem que Cama de ter em mente cesárea, a tudo questão bem. da cesárea. Então a gente ouve de manhã assim, nossa, eu não estou dando conta, é só mamar, eu tenho que estar trocando fralda, eu estou muito ansiosa e às vezes o bebê começa a chorar, eu começo a chorar junto, porque eu não sei o que eu faço. Bate muito o desespero, principalmente ali nos 3 primeiros meses, que são bem caxias, né? Vocês trocaram um olhar aí, é porque no mínimo deve ter ligação até não poder mais para vocês. Sim, então assim, a dificuldade que essas mães encontram, né, Ari? É um choque de realidade, né? Porque, infelizmente, muitas mães acabam romantizando a gestação. Ai, vai ser tudo perfeito, vai ser parto natural, meu filho vai ter uma saúde perfeita, não vai me dar trabalho, eu vou conseguir Estrelinhas fazer, brilharão no céu eu vou na hora do conseguir fazer nascimento. tudo que eu quero, vou trabalhar, mas infelizmente não é. Você vai A ficar, realidade é outra. você vai ficar praticamente assim em prol do seu filho. Principalmente 100%. quando faz uma cesárea, que aí é uma cirurgia, os primeiros dias vem toda aquela dor, principalmente da anestesia que vem depois e tal. Mas E eu é estava querendo um negócio tão diferente, já na hora do nascimento é um negócio que não foi como se esperava. E daí é um choque de realidade. Que daí a mãe vai exatamente, ter esse que é o se termo. adaptar com aquele ambiente, com o filho. O bebê vai chorar, o que eu faço? Aí acontece choque de Estou realidade. sozinha, tenho pessoas para me ajudar. Então tem tudo Quando isso. se tem a família é outra E tem questão, é muitas que bem mais estão fácil. sozinhas. A gente tem um caso de uma mamãe que, ainda na gestação, ela perdeu o parceiro, né, o pai do bebê. Então, acho que quando ela teve o filho, não tinha um mês que ela tinha perdido o parceiro. Nossa Senhora. Então, Judiação. assim, nesse pós-parto, ela está lidando com a nova realidade, né, mãe sozinha, se adaptando a esse universo, porque de romântico não tem, assim... Que mudança radical na vida Sim, dessa pessoa. e então, assim... Era o primeiro filho? Era o primeiro filho, é uma mãe de 19 anos. Nossa, que Então, assim, são N fatores que a gente está tentando trabalhar com ela, sabe? E, assim, a gente sabe, depois que tem o filho, muitas mães acabam na gestação tendo um aumento de peso. Aí tem muitas mães que, tipo, nos 2 primeiros meses já querem voltar ao peso normal. eu já quero estar com corpinho de Miss e Aí- não é bem assim. Aí entra a questão da autoestima, questão da ansiedade, aquele desespero. Às vezes teve muitas estrias na barriga, aí vem a flacidez. Então tudo incomoda essa mãe. Nossa. E a gente tem que batalhar nisso para o quê? Para não acontecer de entrar num caso de depressão pós-parto. É aí que vem, né? Exato. Pois é. Nós temos tanto para falar disso que nem meio programa, nenhum programa. Apesar de que a gente já está conversando isso, eu com a Ariane, é a primeira vez, mas com a Mariana a gente já tem conversado tanto, mas hoje era o fato da gente estar meio que comemorando, né, esse primeiro ano, e que é fantástico. Eu acho que são tantos casos que vocês já vivenciaram e que vocês vão vivenciar ainda com situações totalmente diferentes, porque cada caso é um caso. Podem ser parecidos, mas nunca vão ser iguais, né? E isso é digno de aplausos, digno de parabéns o que vocês fazem. Todo o trabalho que a gente faz, tudo que a gente faz em prol... Eu já conversei, já falei várias vezes que eu acho, por exemplo, Rolim de Moura é uma cidade extremamente solidária. E, ao mesmo tempo, acho que Rolim de Moura não conhece os problemas sociais que Rolim de Moura tem. Não conhece a pobreza, né? E eu sempre falo, vai fazer uma visita na Pastoral do Menor para você ver, né? Participa de um evento social no final do ano para dar uma cesta básica para uma família que mora num dos bairros carentes, ou brinquedo para uma criança. Olha, eu acho que eu já falei para a Mariana isso, mas para a Ariane não, eu já fui Papai Noel em projetos sociais, de que o Papai Noel chorava mais que as crianças e que os pais. E eu me peguei numa situação... Quantas horas eu vou ficar aqui? 4 horas? Eu vou infartar aqui, bicho, porque cada historinha... Pela primeira vez eu ganhei um presente novo. Pela primeira vez eu ganhei um carrinho, uma boneca, né? Passa umas coisas... Não, e era um negócio simples, coitadinho, entende? E aí você... Sabe, você viaja naquilo ali que foi falado. Como é que você não... Peraí. Esse menininho tem 5 anos de idade e nunca teve nada que foi novo. Sempre ele pegou alguma coisa de segunda. Aí você olha para a roupa do menino mais um pouco, você vê que ela tem remendo, que ela foi costurada, que ela veio de outro. Então, existem problemas sociais muito grandes. Tá? E o que vocês estão fazendo, principalmente com o ato mais sublime da vida, que é o nascimento, né? Que é vir a vida, é digno de aplausos, meninas. Parabéns para vocês. A gente só tem mesmo a agradecer e o nosso plano é expandir para que mais unidades possam estar
recebendo esse atendimento. Vou dar uma né? sugestão. Lá em São Miguel do Guaporé, por exemplo. Exato, é o meu plano. Se tudo der certo, eu quero sim levar o programa para São Miguel, porque lá não temos, né? Então, assim, já veio algumas mães lá da cidade me perguntar, né? Ah, legal o programa que você faz, né? O projeto e tal. E aqui não tem nada, Quando olha. que vem e tal. É plano, são planos. Se tudo der certo, a gente quer implementar lá. Mas também fica a dica, porque eu sei que tem muita gente nos assistindo, tá? Fica a dica para você, que às vezes você pensa assim, para um pouquinho para pensar, será que você não tem, sei lá, uma tarde de uma tua semana, você que é profissional da área, para se dedicar a esse trabalho social, para colaborar com essas pessoas? Às vezes, vocês podem incrementar, falar, não tenho durante a semana, mas eu poderia fazer visitas em casas de alguma coisa, algo novo que possa surgir. Pensa um pouquinho nisso. E não só psicólogos também. A gente Sim. também aceita outros profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista. É tudo um projeto de uma equipe por trás que a gente quer, assim, futuramente ter mais possibilidades Fazer um aí negócio para a muito mais comunidade amplo. carente. Já pensou? Uma ONG gigantesca, com uma estátua de César Camargo. Assim, né? Eu já penso no negócio, mas... Ai, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Já falei, é sublime, é sensacional. Panorama, vocês sabem que é casa de vocês. Você veio a primeira vez, agora você está ferrado. Agora você vai voltar várias vezes aqui comigo, tá? Mariana já é de casa. Deixa para as considerações finais. Eu adoro esse negócio. Deixa para as suas considerações finais. É tão piegas assim, mas eu gosto de fazer essa pieguice com algumas. Eu agradeço de coração pelo convite. Toda a equipe também por trás da Decamargo, a Dayana, que as verdadeiras coordenadoras são a Mariana e a Dayana. A Dayana está de licença, vim representar ela. Mais um beijo aí para a Dayana e para o seu neném. E para todo mundo que está aí assistindo, para quem se sensibilizou, a gente está aceitando qualquer tipo de auxílio. Não precisa ser formado, desde que você se sentiu comovido, vem falar com a gente que a gente acolhe você e a gente encontra uma forma aí de inserir você dentro dos nossos projetos. A gente acha alguma coisa para você fazer. Você vai ter trabalho, pode ter certeza disso. Sim, então assim, é gratidão e que esse primeiro ano se transforme em 2, 3, 5, 10 anos. Perene. E que se torne, fique algo fixo ali, né? Pré-natal, além do pré-natal, a questão física e odontológica que a gente tem, entre também o atendimento psicológico, porque as mães precisam. Sensacional. Essas foram Ariane Segato e Mariana Siechorski, tá? Da Decamargo Consulting. Decamargo Consulting, tem a Decamargo. Fala outra, César. Hã? Fundação Decamargo, que elas estão, né? É que é tanto Decamargo, né? Então eu fico vendo assim, e já participei de reuniões da Decamargo, me fala qual, tá? Eu sei que foi uma delas. Né? E por falar em Decamargo, na volta do intervalo comercial, o Decamargo, o César Camargo, vai estar aqui para o nosso Papo do Divã. Eu quero ver o que ele vai falar da estátua. Já a gente volta. Morcegão Motos. Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais: precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira 4875.
Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe, vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Voltamos com o programa Panorama agora, no segundo bloco, Papo do Divã. Tô vendo antes da... Camargo Corporation, essa chegou pra gente aqui. Ângelo, fantástico, achou o termo, De Camargo Corporation. E aí, já pensou? Não é nenhuma estátua. A hora que você entra assim, tem um busto de César Camargo em bronze. Gente, boa noite, gente. Remedinho não foi trocado ainda. A Mariana não trocou a receita. Perdão, gente. Boa noite para vocês. Tá, o papo é sério, é papo do divã. Tá, assim. Já começou a consulta. Foi impagável, impagável a hora que eu falei da estátua, a reação do meu convidado aqui. Foi fantástico. Não foi assim, não. Ele deu um sobressalto na cadeira aqui, que foi muito interessante. César Camargo, agora nós estamos às quinta-feiras, olha os só. Os nossos papos do divã. Teremos quintas que nós teremos convidados, como foi hoje com as meninas que deram um show aqui. Teremos quinta em que nós vamos fazer um programa basicamente sozinho, num fato assim, que abale, né, que vire comoção e tal, e a gente vai estar analisando. E é isso, quando eu falei para o César, eu falei, César, nós vamos mudar justamente para dar mais tempo para César Camargo, porque quando a gente estava fazendo o César junto com as entrevistas da área da saúde, eu acabava aproveitando muito pouco desse cara. Esse cara é fantástico, eu gosto de graça desse cidadão aqui. Obrigado, né? E não é pela pessoa só, é porque é um baita num profissional, é uma cabeça interessantíssima para a gente estar sempre conversando. E quando eu falo eu estou falando você que está aí do lado da tela, porque eu sei que você está identificado com quem está entrevistando, né? Porque às vezes a gente faz as perguntas que você gostaria de fazer e a gente está aqui fazendo.
Então era essa ideia de aproveitar, né, um tempo maior com o César Camargo, e é isso que nós vamos ter a partir das quintas. Está preparado para isso, né? Vamos lá. A gente está aprendendo. Geralmente os assuntos... César, o que nós vamos falar hoje? Né? Isso vai mudar um pouquinho, porque nós vamos trazer fatos do cotidiano, cenas que viraram... eu não digo comoção, mas cenas que viraram notícias nacionais, internacionais, né, e fatos para que a gente analise. Nós vamos colocar na tela agora um fato que ocorreu já há praticamente um mês, né, que é o fato de uma pessoa pública, conhecida, né, não tão assim, mas no Nordeste muito conhecido, que é o caso do DJ, que aparece na cena agredindo. Pode soltar ela, Gustavo. Enquanto a gente vai conversando aqui, está soltando, está aparecendo na tela aí as imagens, né? A gente vê, né? Tem uma senhora que pega o bebê, ele que é filho dele, ele está agredindo a esposa. Tem um outro cara do lado que não faz absolutamente nada, que fica olhando. Quando eu vi esse vídeo da primeira vez, César, eu falei, nossa, esse cara está tomado pelo ódio, ou ele deve estar drogado, ou ele deve estar bêbado para tomar esse tipo de atitude. Não que justifique em absoluto, eu espero que as pessoas entendam o que nós vamos conversar aqui, né? Posteriormente veio um áudio, né, porque isso foi programado pela moça. Ela tinha deixado as câmeras lá, certo? E houve uma certa provocação, né? Isso está sendo apurado, tá? Pode ser que isso seja desmentido lá na frente, mas as câmeras foram colocadas lá por uma razão. Ou ele a agredia sempre, e ela tinha colocado sabendo que ele ia agredir, mas é um negócio interessante, porque ele estava com o cara que era gerente dele, assim, o empresário dele, a mãe dela em casa. Aí veio as seguintes frases de um áudio que vazou. Você não sabe o que eu vou fazer se você sair. Para resumir, ela não queria que ele fosse fazer um show em determinada cidade, porque tinha muitas fãs que mandavam mensagens picantes para ele, e quem casa com uma pessoa artista público, acho que tem que estar preparado para isso. E falou que se ele fosse, ela ia ser atirada do 7º andar com a filha deles, que ele ia perder, que ele ia carregar para o resto da vida aquele sentimento de culpa. E bastasse isso, ele falava que ela era louca, tal, que não sei o quê. Aí tem até, ele pergunta, e a senhora não fala nada? Tal, no mínimo para a mãe, e aí ela apela mais ainda, que ela fala assim, aí a hora que você vai, eu saio com fulano, com ciclano, que eu não sei porquê. Ai, a mentalidade humana, a cabeça humana e os fatos. Por exemplo, não justifica cenas de agressão. Nada, né? Justifica. Nada justifica. Agora, os ciúmes, tudo começa, no meu ponto de vista, com os ciúmes dela, ou com a insegurança dela dentro da relação, ao colocar para filmar, a falar que vai se matar, que vai matar a filha, principalmente. Como é que alguém fala, vou matar meu filho só para você sofrer? É um negócio meio esquisito. Né? E aí apela para o lado que eu acho que é onde desencadeou dele, que é o lado do machão, de não poder ser traído, tal. Quando você sai, vai fazer show lá, enquanto você faz lá, eu vou sair com o cara, eu vou sair com o outro, tal. Esse tipo de coisa. Isso não é um fato isolado. Certo? Isso é um fato porque o cara é famoso, tal, que apareceu, mas isso é um fato que acontece cotidianamente, inúmeras vezes, né? E aí é a nossa discussão de hoje. Eduardo, nós temos 2 perfis aqui para se pensar. Primeiro, nós temos, antes do ciúme, nós temos alguém que desenvolveu uma dependência emocional. No caso da mulher, em específico, que é o que você levantou, a questão do que ela fala, o que ela diz, tal. Então, primeiro nós temos uma mulher com uma dependência emocional ocasionada pela baixa estima. Ok? Do outro lado, nós temos um homem com sérias dificuldades de lidar com as suas emoções, possivelmente impulsivo. Ok? E geralmente, essa impulsividade, ou essa pulsividade, essa incapacidade de lidar com as suas emoções, automaticamente leva uma pessoa com picos de raiva, estresse, que pode levar às drogas, que pode levar às bebidas, né? Então, nós temos, de um lado, um homem que, pelo que
se percebeu nos vídeos, e provavelmente não foi a primeira vez. Ela inclusive disse que já, até quando ela estava grávida, ele agrediu ela. Então, não foi a primeira vez. Então, essa manifestação física dele tem a ver muito com esse sentido de validar a sua masculinidade, né? De dizer, aqui quem manda sou eu sou o homem. E ela mexeu no brio dele, né? Quando falou assim, já que você faz isso aí, eu vou fazer isso aqui também. Aí, pronto, aí despertou o animal, né? Vai que o cara não trai ela de jeito nenhum. Ele é um artista, ele só vai lá, faz. Ele sabe que a mulherada pula, tá? Que é coisa né, própria de quem está lidando com o público. E nesse sentido, de ser artista, músico, essas coisas. E aí ele subiu a serra, né? Pô, peraí, eu não faço absolutamente nada. E essa filha da mãe vem falar que ela tá com o cara do andar de cima, do andar de baixo, então esse tipo de coisa. Agora, é uma questão de maturidade dessa relação, também é uma questão de uma série de fatores, né? Sim. E o principal deles é a incapacidade que esses indivíduos têm de lidar com as próprias emoções. Então, qualquer programa preventivo, uma sugestão aqui, para quem está nos assistindo, para quem... eu trouxe esse assunto, porque eu sei que isso deve acontecer e muita gente não deve... as pessoas engolem, divulgam, esses casos não são divulgados, né? As pessoas relevam, depois está tudo bem. A gente já falou isso em violência das mulheres, mas por isso que eu trouxe esse assunto, justamente porque eu sei que tem muita gente assistindo que pode estar em determinadas posições, né? E é interessante o conselho. E eu penso o seguinte, na nossa cidade, eu não sei se a Mariana vai concordar comigo, acho que a gente até já falou sobre isso. Além da delegacia Maria da Penha, deveria haver, eu acredito que isso é prioridade para reduzir os números, um programa de prevenção a gente à violência contra a conversou mulher. numa das entrevistas, Foi, não né, lembro a gente nem, citou. a gente já tinha citado isso. E não é só... E outra coisa, não, por favor, como o programa é para a gente debater esse tema, por favor, esse programa ele precisa ter profissionais humanos, não profissionais apenas concursados, que passam no concurso para ganhar alguma coisa, que senão vira mais uma autarquia pública. Então, esse programa de prevenção, ele precisa estar do lado de quem sofre agressão. De quem está precisando. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode chegar junto com quem tem o perfil de agressor. Porque a questão é o emocional, é a incapacidade de lidar com as emoções. Você falou um negócio aqui que me veio o estágio da dúvida. O agressor, né? Você falou, o perfil agressor. Esse perfil está dentro do cidadão e ele não o manifestou? Ou pode desencadear de uma hora para outra um ato isolado da agressão dele? Porque aí o lado perfil agressor, você vai ter que voltar no tempo para saber por que essa pessoa tem isso. Por isso que exige do profissional uma anamnese muito rica, que é o que nós fazemos no programa Maternidade. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz a primeira... Aqui, olha na câmera! Quando a gente... Olha na câmera, rapaz! Senão você não vai ganhar esse senão não vai ganhar. Então, quando a gente faz a anamnese para as mamães, a gente estava conversando essa semana para dar uma... São 5 folhas para se preencher. Isso mesmo, 5 folhas. E não está ali de graça as perguntas que estão sendo feitas. Não, é justamente para a gente entender o contexto que essa mamãe vive, se ela tem casa própria, se ela paga aluguel, quantos filhos tem. Então, nesse programa preventivo, quando, por exemplo, básico aqui, a polícia atende um chamado. Tem um brigando aqui. Vamos imaginar que não houve agressão, mas houve xingo, quebrou alguma coisa, mas não houve agressão, houve xingo. Não, houve agressão verbal, perdão, gente. Corrigindo, houve apenas agressão verbal. O que seria importante esse programa de prevenção? Chama esse casal, separadamente, e vai tratar dos dois. Não, vocês vão fazer terapia por tanto tempo. Na primeira, Eduardo. Top do é a minha sugestão. E eu, quem que estiver nos assistindo e tiver a fim de desenvolver algo como esse, conta comigo que eu estou junto. Fantástico isso. Muito, muito, muito bem pensado. Minha bateria já foi. É verdade. Bom, obrigado, Mariana. Eu li sobre isso e não tinha lembrado.
Olha só, já Lei. estamos avançando, é uma lei. Mas e por que não numa cidade que não tem aproximadamente quase 60 mil habitantes? Por aí. Eduardo, você como uma pessoa que exerce uma presença, você acha que a nossa cidade não teria representatividade para a gente lançar um programa como esse? De prevenção? Aposto e assina embaixo que tem. É um programa de prevenção. Qualquer índice, brigou, quebrou, quem? Fala, não. A polícia vai lá e fala assim, por favor, nos acompanhe. Então, foi feito o laudo, Isso, foi feito o exatamente. boletim de ocorrência e tal. Isso. Qual é a sua pena? Cara, você não vai ter que ficar fazendo trabalho forçado, você não vai fazer cesta básica, você não vai fazer nada. Você vai passar por um programa de acompanhamento. E tal. Exatamente. Isso é saúde pública. Exatamente, porque ele está precisando aprender a lidar com as emoções. Por que ele tem dificuldade para lidar com as emoções? O profissional que vai fazer a anamnese vai, na anamnese, entender a criação, como ele foi criado. De repente, pode ter um fator genético, ok? Então, vai considerar fator genético, vai considerar o ambiente que esse indivíduo cresceu e vai considerar como ele desenvolveu tal comportamento. Não, e principalmente eu vejo um fator extremamente importante aí. Nós estávamos conversando com as moças aqui antes, conversando ontem, inclusive, a família, tá? Ela faz o indivíduo. Sim. Certo? O ambiente, As né? crianças que estão vendo esse tipo de ação, elas já têm uma propensão, vai reproduzir. vai reproduzindo isso lá na frente. Ou seja, se você tem um trabalho... Então, senhores políticos, né? Pensem bem no que o César Camargo acabou de falar. Porque, às vezes, eu fiz isso, tem obra, é legal, né? Ver a plaquinha lá do político que inaugurou isso, aquilo. Mas os trabalhos sociais, eu sempre falo assim, os trabalhos que ficam debaixo da terra, né? Esses não aparecem, então o político não gosta. Né? E trabalhos sociais, naquele que distribui coisa, tudo que é político está aparecendo. Mas esse tipo de trabalho, né? Que aparentemente o pessoal pensa, não vai aparecer tanto, porque isso é um negócio de longo prazo, você está contribuindo para futuras gerações, isso é importantíssimo. Tá? Eu gostaria imensamente de ser um político e no futuro falar assim, nossa cidade tem um mínimo de agressões, nós não temos nada disso, porque eu lá atrás, quando fui alguma coisa, tá? Implantei, ajudei a implantar um sistema de conscientização, de um trabalho de acompanhamento psicológico e tal. E tem alguns fatores, Eduardo, que auxiliam muito. Por exemplo, quando o município, a governança municipal, se prontifica a desenvolver um programa como esse de saúde básica, psicológica, automaticamente nós vamos ter bons trabalhadores. E dentro Você vai ter uma população mais qualificada. Exatamente. Esse programa de prevenção, ele também tem que atender a mulher, entender o perfil dela, o porquê que ela entrou nesse relacionamento. E a anamnese vai identificar se é genético, a questão do ambiente no qual ela se desenvolveu, o comportamento que ela desenvolveu. Você viu então, só do vídeo lá que nós trouxemos exatamente. desse negócio? O que é que Vai a gente puxando, consegue puxar para a gente trabalhar esse tipo de assunto? Agora, por favor, outro aqui. Por favor, um programa como esse não pode ser desenvolvido ao ponto que fique abarrotado depois, com filas, e os profissionais tão esgotados quanto aqueles que estão na fila. Chegar e Isso não pode acontecer. duas pessoas para ficar Não, fazendo. isso não pode isso aí tem que acontecer. ter Lembrando aqui das nossas parceiras e amigas do CRAS. Certo? Elas estão lá trabalhando e eu já as visitei algumas vezes. Por falar nisso, a Vanderleia elas estão foi pra... sobrecarregadas. A Vanderleia foi para a Brasilândia? Eu acredito que sim, ela passou no concurso. Ela lá, passou né? no concurso, então é uma menos que está. É uma menos, provavelmente deve ter outra profissional assumiu lá. Mas a Vanderleia, ela tinha uma causa com esse trabalho. Para ela era uma causa. Então, nas vezes que eu fui lá, uma fila enorme. Houve o interesse da nossa parte em estabelecer um dia por semana lá para as auxiliar e não foi possível por causa da burocracia. Aquele trabalho inicial que estava para fazer. A ideia nossa, nós queríamos ir lá. Ela não conseguiu ir Não, pra frente? burocracia não foi possível. Tem que pensar, tem que falar, tem que assinar, tem não sei o quê. Não foi possível. Ou seja, nós não pedimos dinheiro para ninguém lá. Claro. Pedimos lá, falou assim, se vocês conseguirem um espaço para nós aqui, nós vamos fazer um trabalho prontificamos a estar voluntário aqui. junto com vocês, auxiliando na comunidade de baixa renda. Mas não foi possível, não é a culpa delas lá, é porque existe uma burocracia. Então, essa burocracia ela tem que ser facilitada. Porque se alguém de bem, seja eu ou qualquer pessoa, se prontifica a fazer, por exemplo,
Quando eu comecei o programa do Divã na Escola em 2019, lá em Campinas, a Vânia tinha uma preocupação. Por que você está aqui? Mas assim, seu projeto... Você é candidato a alguma coisa? Tudo me preocupava. Eu falei assim, não, esse trabalho, eu estou me prontificando. E aí nós fizemos o documento e tudo, assinando do trabalho nosso, e foi uma bênção. E olha que eu estava sozinho lá naquela... E numa cidade pequenininha chamada Campinas. 1,5 milhão de habitantes Exato. em torno lá. Então, você imagina, aqui na cidade nós temos uma equipe muito qualificada. E nós temos gente que quer fazer esse trabalho. Exatamente, nós temos uma equipe muito qualificada. Nedilma, Mari, Mariana, Ariane, Daiane Ferreira, Daiane dos Santos. São profissionais que se prontificaram. A Silvana Padovan está chegando, a Miracle está chegando, a Jaine está chegando, a doutora Diana está chegando. Profissionais de altíssimo nível, está vindo junto. Nós começamos ontem, inclusive, o nosso programa de orientação alimentar básica. É gente como a gente. Gente que não tem nada. De fato, se for colocar no papel, nós não temos, todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos. Nós trabalhamos e, muitas vezes, todos nós aqui, nós trabalhamos mais para a comunidade do que para nós. Mas a gente faz isso porque é bonito? Não. A gente faz isso porque a gente pode mudar a nossa realidade. E a gente mudando o nosso meio ambiente, a nossa sociedade, a nossa realidade, cara, nós estamos mudando o nosso mundo para melhor, nós estamos mudando as nossas futuras gerações para melhor. Eu acho que isso é pensar lá na frente, entende? Não é só olhar até a ponta do nariz, não conseguir enxergar um palmo, não conseguir enxergar o dia seguinte. Eu vejo muita gente falar assim, eu faço o hoje. Né? É o meu hoje. Claro, você tem que ter importância o seu hoje. Mas se você não tiver norte... Vamos trazer um pouquinho de muita humanidade na nossa conversa? Claro. Antes de toda agressão, existe uma história. Dos dois lados, nós temos alguém carente, mal resolvido, precisando de amor. No mínimo um, quando não são os dois. Mas vamos ser bem humanos, dos dois lados. Porque um não sabe lidar com a sua carência, com a sua falta, não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com a sua história, com a sua injustiça, não sabe lidar com nada disso. Então ele vai, de alguma forma, ele vai manifestar. Do outro lado, nós temos uma pessoa também que não sabe lidar. Então, de um lado tem alguém que agride para se impor, para se validar. E do outro lado, nós temos alguém desprovido de qualquer personalidade, que vai se submeter. Você sabe aquela história assim? Ele me bateu, ele me agrediu... Mas ele me ama. Exatamente, é uma pessoa carente. E tem pessoas, Eduardo, que chegam ao ponto que ela não consegue mais sair dessa situação porque ela se vicia. Virou normal. Exatamente. Uma cliente, Mariana, disse para mim, falou, César, mas se eu sair, é um atendimento online, mas se eu sair, mas e depois? Porque quando ele está bem, é bom. Olha a fala, Eduardo. Olha a fala, gente. Quando ele está bem, esse é bom. E esse bom para ela, quando ele está bem, era o suficiente. Então, essa mulher, ou este homem, porque tem homens nessa situação também, claro, é uma pessoa totalmente desprovida da sua própria personalidade, já não tem mais nada. Você se acostuma com as situações, você fica... Não, eu dou um jeito, eu relevo isso, eu faço aquilo, deixo isso para lá... ela vai melhorar, ou ele vai melhorar. Então, a gente sabe como é que é isso. Né? E tem muito caso, e não é pouco, não. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão, é assim, lá na raiz da matriz, se for cuidar, tem que lidar com a instabilidade emocional. É a ausência da capacidade de lidar com as emoções. Né? E todos nós estamos sujeitos a sair do trilho se nós não atentarmos para a qualidade da nossa saúde. Até porque nós temos um choque de emoções diariamente. É uma explosão. E que, às vezes, deu curto-circuito. Uma emoção bateu com a outra ali e vai dar o curto-circuito. Não que aquela pessoa necessariamente seja uma agressora, tal, mas naquele momento foi... Starta, o instinto vem. E aí, mas infelizmente... já era já tinha um aviso lá atrás. A sirene já tinha tocado há muito tempo lá atrás. Há muito tempo. Só que não foi percebido. Há muito tempo. Tá? E a hora que viu, não ouviu o apito do trem, a locomotiva passou por cima. A partir do momento que você, no teu íntimo, cerra o punho e diz, se eu te pego, já é um indício
de que você precisa de ajuda. Tô ferrado. É sério, porque se você é capaz... se eu te pego, moleque. Não, isso é uma Eu sei, coisa eu de sei, você eu tô- falar para o menino, ô, mas outra coisa é na hora da raiva, na hora da provocação, na hora da ira, na hora que você é colocado numa situação de injustiça, de humilhação, e vem aquela ira, e você xinga, verbaliza. Mas as É um pessoas... indicativo de que Deixa eu você perguntar um precisa negócio se pra cuidar. você. A gente viu a agressão física ali, né? Não, nós vimos várias agressões. Nós vimos a agressão verbal, nós vimos agressões físicas. Agora, a agressão física, a agressão não física, ela existe e eu não sei se é um mecanismo de defesa das pessoas, né? Porque tem aquele negócio, às vezes fica só na agressão de palavras, como você colocou, mas eu sei que eu vou falar isso, que isso machuca mais ela ou machuca mais ele do que se eu fica no enfiasse- jogo de palavras, do que né? se eu enfiasse um bufete na cara dele. Mas quando falta argumento, Aí, porrada. tem perfis que é o argumento e porrada. É trágico. Tem perfis que já fala da porrada antes de ter um argumento. Quer dizer, então, Sim. cada ser é um ser. Mas é importante a gente trazer esse tipo de conversa que nós tivemos à tona, porque eu vejo, e nós conversamos já sobre isso em outros programas, que a pandemia fez muitos casais se conhecerem mais a si próprios do que não se com conheciam certeza. antes. Com certeza. Né? Então, muitos lados da cara metade não foram conhecidos, independente do tempo de relacionamento, né? E a coisa fica meio... Estou tentando lembrar quem foi. Foi alguém da área da polícia ou alguém psicólogo que falou que o número de casos de ocorrências policiais, ou foi uma notícia que eu trouxe da TV Cultura, quando ainda estava com a TV Cultura, que o número de casos das agressões domésticas era o maior índice de ocorrências policiais que estavam ocorrendo na época de pandemia. Sim, isso não foi só aqui. Sim, Não nós foi em estamos geral. numa realidade só de Foi Rolim geral. Moura. Tá? Nós estamos numa realidade Foi geral. geral. Talvez não em outras culturas, tal, mas a nível da nossa vivência tupiniquim aqui, é algo que a gente vê. Esses dados, Eduardo, revela que a saúde emocional dos homens não está como deveria estar. Está muito ruim. Está muito ruim. Por outro lado, também revela a qualidade dos relacionamentos que existia. Por outro lado, também revelou muitos adolescentes, crianças e adolescentes com sérios problemas psicológicos, desenvolvendo toques e por aí afora. Então, Essa é a preocupação então, assim, grande. nós temos uma gama de profissionais de altíssimo nível que colabora para diminuir esses números. Nós temos uma gama de profissionais amadores que não estão pela profissão, estão pelo status, não tem vocação, não tem chamada, não tem nada. Que acaba deteriorando Isso, a imagem de um processo isso. sério de vez em quando. Depois temos uma gama de profissionais amadores sem qualificação, sem nada, praticamente, sem exemplo, sem postura, sem nada. E aí nós temos uma população de baixa renda, em estado de vulnerabilidade, e a programação mental, o perfil de cada um é assustador. Nós, às vezes, eu, a Mariana, a Daiane, a Ariane, a gente está sempre conversando, nós, depois que o atendimento né, sai ali, porque nós atendemos, Eduardo, tanto nas unidades também como no consultório nosso. Nós usamos o nosso consultório também. Eu sei disso. Entende? Então, assim, a gente para, um olha para o outro e fala assim, não é possível. E a Mariana é legal, porque ela vai ouvir, no caso, ela vai crescendo. Dá a impressão que ela vai sair dali agora e vai resolver o problema. É muito legal, que ela vai, sabe, ela vai... Inflando. Crescendo, exatamente. Parece o bonecão do posto, quando você vê isso é profissional que abraça a causa. Entende? Então, nós precisamos de profissionais, no mínimo, nesse nível. Mas se completou um ano, foi criado, completou e virou sucesso, é porque os profissionais estão envolvidos, né? Na maternidade e primeiro parto lá. Porque, vou usar o termo, tem tesão para fazer a coisa. Sim, né? nós Tem temos vontade bastante, de nós fazer a gostamos. coisa. Tem vontade de ser profissional e tem vontade de ser humano profissional ao mesmo tempo. Isso é o que a gente está trabalhando. Né? Como a Mariane mesmo diz, é nós. Não existe eu.
foi É, meu, equipe, não, aqui equipe, é nós. equipe. Tudo é nós. Até o meu trabalho como profissional na individualidade, ele enriqueceu. Eu aprendi muito não tenho dúvida com a disso. interação com elas. Não tenho Eu dúvida aprendi disso. com elas. Eu aprendo com a Ariane, aprendo com a Mariana, aprendo com a Nedilma, todo dia. aprendo com a Mari, aprendo com a Daiane, aprendo com a outra Daiane 2, B2, Daiane Ferreira, aprendo com a Daiane, com aquele jeitinho dela lá. Ela é tão eficiente lá que a gente tem a impressão, que se a gente não lembrar, que ela é a médica do posto, e ela só é enfermeira. Ela é profissional. Sim. Então, ou seja, nós precisamos de profissionais humanos, cheios de graça, cheios de misericórdia, cheios de compaixão, porque a comunidade... Agora, por favor, se você não me venha com essa história, mas e o Bolsa Família? Mas não sei o quê, mas e o programa, mas e o CRAS? Para com isso. Por favor, entenda por que existe favela. Por favor. Faz o serviço de casa. Entenda por que existe favela. Entenda por que o nosso país é um país que ainda luta contra o racismo estrutural. Entenda isso, antes de você falar qualquer coisa. Entenda por que existe tanta favela. Entenda por que 25% da nossa população detém o poder, o dinheiro está na mão dele. Entenda por que só em São Paulo existe 56 bilionários. Bilionários morando em São Paulo. Entenda os impostos. Aí depois você pode pensar e falar assim, agora eu estou pronto para a causa social. Se você não entender esses números, você não pode se envolver com a causa social. Eduardo, para fechar aqui, existe mais de 28 milhões de pessoas que vivem apenas com R$298. Famílias vivendo com apenas R$298. E aí você pensa, como é que vive? Aí você, que ostenta o que você ostenta, vem me dizer, ou querer dizer alguma coisa sobre trabalho social? Tem que botar a cabeça no divã e pensar Exatamente. um pouquinho. Vamos resgatar a nossa humanidade. Nós só teremos uma chance se nós resgatarmos a nossa humanidade. Então, para fechar, o que você tem a oferecer? Pensa nisso. Qual é o dia da semana que você poderia oferecer? Qual é a hora do dia? César, eu tenho 1 hora por semana, eu tenho 2 horas por semana. Nos procure, que nós, juntos com você, nós vamos fazer o bem. E pode ter certeza que a próxima geração vai desfrutar do bem que está sendo feito hoje. E vai ser muito melhor que a nossa. Sim. Isso foi César Camargo. O que você achou da formatação agora? Legal. Você tem mais tempo para falar, para voar Esse Eduardo aqui? é terrível. Não, eu sou. Meu amigo, obrigado, Eduardo. Eu sou apenas Obrigado um admirador do teu trabalho, né? Desde Olha quando só, nós hein? começamos o Papo do Divã por vídeos lá de Campinas, Verdade, o César nem tinha Verdade. ideia de vir para Rolim de Moura não tinha ainda. mesmo. Né? E Não aí tinha. aquele negócio foi amadurecendo. Foi. Não, peraí, vamos fazer isso aqui. E aí foi chegando e hoje o César está aí. Né, participando Lá na de Cardiovida. várias redes sociais, Cardiovida, né, mandar um abraço para a Ana. A Ana deve estar vindo daqui 2 semanas, eu acho que isso, ela está fazendo curso fora, tem que né? ver a agenda, curso, visita em Tabas. Nós pra fazer temos os uma outra florais. parceira agora, a Lohane Felício. Lembra da A Lohane que Lohane, ganhou? lá de São Miguel, ela vem para cá? Ela vai vir para cá uma vez por semana. Ela é terapeuta integrativa, terapeuta holística e vai atender na Cardiovida também com a gente lá. Lohane, você já sabe. Vai vir aqui no Panorama, não tem dúvida Panorama. disso. Ela é uma excelente profissional. Muito bom. Aproveitando, muito obrigado pelo apoio a todos da nossa equipe, da Fundação De Camargo. A gente deixa o nosso agradecimento, nosso carinho. Como é que é? De Pela Camargo Fundação Enterprises? Corporation, ao Corporation. Ângelo. Muito obrigado. meu amigo. Enterprises foi hoje. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E de coração. Que o amor continue sobre ti. Sempre. Não é tanto assim, não, né? Ele fica enchendo a bola do apresentador aqui. Esse foi o Panorama de hoje, chegando ao final. Muito enriquecedor, como sempre. Né? A conversa com a Ariane Segato, com a Mariana Stechorski, com o Papo do Divã, com o César Camargo. Amanhã vai ser o primeiro Panorama Esportivo aqui na nossa nova casa, aqui na TV Web RO. Estou muito feliz de estar aqui. Pode ter certeza que foi, mas muito além. Eu já tinha conversado com o César, já tinha dado entrevistas aqui em outros programas aqui. TV Web RO, às vezes as pessoas não sabem a gama de programas que tem. Entra no nosso Facebook, dá uma olhadinha. Programas assim, o que as outras querem fazer, nós estamos fazendo aqui na Web TV RO, ok? Amanhã, 6 da tarde, nós estamos com um Panorama Esportivo. Tchau.